Então, meu nome é Chayenne e eu vim apresentar sobre a minha prática interdisciplinar sobre jovens e adultos, né? Então, sobre a educação de jovens e adultos, sobre o EJA. Então, aqui nós temos a missão e a visão da nossa faculdade e aqui começa o trabalho. Então, educação, jovens e adultos, perspectivas e motivação para a conclusão da educação básica. Então, no artigo em que eu fiz, eu apresento algumas considerações sobre o ensino do EJA, como objetivo de trazer as perspectivas e percepções de alunos que procuram essa modalidade de ensino. Partindo dessa pesquisa qualitativa, realizada com pessoas que frequentaram a EJA, então eu trago vivências, expectativas. Essa pesquisa foi realizada com pessoas que optaram por essa escolha pelo EJA, né? Utilizei o Paulo Freire como referência para contextualizar essa modalidade que mudou muito de vários anos atrás até hoje. Então, sendo direito de todos os cidadãos o acesso à educação, mas ainda existem muitas dificuldades que eles podem enfrentar em permanecer na escola, além de frequentar, permanecer até o final, né? Essa realidade, se analisarmos o contexto da alfabetização e escolarização de adultos, é uma grande demanda. Ao analisarmos o percurso da história da educação de jovens e adultos, podemos dizer que isso se tornou muito significativo, essa modalidade, para a sociedade, pois teve e ainda tem uma grande contribuição para as pessoas que ainda não conseguiram concluir a educação básica, né? A leitura e a escrita são imprescindíveis para a nossa vida. Então, com a necessidade cada vez mais crescente de qualificação profissional, eles se obrigam a concluir essa educação. Então, o EJA é uma opção muito viável para isso. Em 1964, então, foi criado o Plano Nacional de Alfabetização, então contando com a ajuda do pedagogo Paulo Freire, que com a experiência e sabedoria dele, trouxe condições favoráveis que contribuíram a fluir os ensinos. Então, como eu falei desde o início, eu usei como referência Paulo Freire, né, que é considerado um dos maiores nomes quando se fala na educação de jovens e adultos, e também utilizei ele como referencial na construção da pesquisa. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido em 3 etapas. Então, a primeira etapa, eu busquei relatos e vivências, realizando uma pesquisa através de um questionário, qual foi respondido por pessoas de diversas faixas etárias que cursaram o EJA. Neste questionário, então, eu busquei entender as motivações da busca pelo EJA, então, por que eles quiseram, o que levou eles a terem essa escolha, né? Quais foram as perspectivas e como é que foi a conclusão dessa educação básica. Em seguida, então, teve o levantamento bibliográfico de livros, de artigos de revistas, de sites acadêmicos que abordassem esse tema relacionado à pesquisa, né? E me embasasse com um referencial teórico. Para a elaboração de resultados e discussões e da conclusão, então eu uni o embasamento bibliográfico, contemplando a fundamentação teórica e as informações e os depoimentos que eu coletei, né, na pesquisa de campo. Então, como eu pude perceber no material exposto até o momento, é de suma importância que todos sintam-se e sejam de fato membros ativos, né? Sejam reflexivos e transformadores da sociedade. Não apenas uma pessoa ali despercebida, mas que eles sejam notados, né? Ele não conseguiu concluir, mas ele tem essa opção. Então, que seja ativo na sociedade. Esse papel pertence a cada um e a todos nós, como forma de exercermos nossa cidadania e criarmos significado à nossa existência. Na sociedade contemporânea, é imprescindível a alfabetização, pois através dela podemos primeiramente decifrar códigos e deter um conhecimento mínimo das regras que regem uma coletividade. Mas para além do mero deciframento da leitura escrita, o acesso ao conhecimento, ele nos coloca em posição de entendimento muito maior na realidade e nos transforma em agentes de mudança. Então, como é que a gente consegue fazer parte da sociedade, ser ativo e mudar o mundo se a gente não tiver esse acesso ao conhecimento? Não tem como, né? Então, de acordo com a pesquisa, conclui que a escola é o lugar de se obter conhecimentos.
é o lugar que se transforma as pessoas, porque a educação é bem maior que o ser humano possui. Seja em qualquer modalidade da educação básica, a escola é um ambiente transformador, que tem a missão de trazer ensinamentos e auxiliar os alunos a desenvolver a idade. Esse papel pertence a cada um e a todos nós, como forma de exercermos nossa cidadania e criarmos significado à nossa existência. Na sociedade contemporânea, é imprescindível a alfabetização, pois através dela podemos primeiramente decifrar códigos e deter um conhecimento mínimo das regras que regem uma coletividade. Mas para além do mero deciframento da leitura escrita, o acesso ao conhecimento, ele nos coloca em posição de entendimento muito maior na realidade e nos transforma em agentes de mudança. Então, como é que a gente consegue fazer parte da sociedade, ser ativo e mudar o mundo se a gente não tiver esse acesso ao conhecimento? Não tem como, né? Então, de acordo com a pesquisa, conclui que a escola é o lugar de se obter conhecimentos. É o lugar que se transforma as pessoas, porque a educação é bem maior que o ser humano possui. Seja em qualquer modalidade da educação básica, a escola é um ambiente transformador, que tem a missão de trazer ensinamentos e auxiliar os alunos a desenvolverem diversas habilidades. Muitas vezes dar impulso para que o mesmo encontre a profissão encontre o caminho da profissão que ele deseja ser quando ele crescer, né? Quando ele decidir o que realmente ele quer para a vida dele. A EJA teve e tem um papel muito importante na sociedade, porque a mesma proporciona conhecimento, saberes e um nível de escolaridade para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que os outros que estão numa escola regular. Por alguma razão, não conseguiram finalizar os seus estudos na idade prevista. Então, todo cidadão merece ter a oportunidade de aprender e de se alfabetizar. E a EJA proporciona isso. Então, aqui nós temos as referências. E foi isso. Muito obrigada.